Olá, meninos, a gente vai trabalhar com resistores agora, ó. Uma corrente elétrica, que é o I, não é, que a gente está trabalhando, e um condutor é consequência da aplicação de uma diferença de potencial que a gente chama de DDP, tá? Que é o U, entre dois pontos desse condutor. Então, por exemplo, aqui a gente tem um condutor, a gente tem uma pilha, né? Aí a pilha é a sua diferença de potencial, que é a sua tensão, que é o U. Aqui você tem uma resistência, tá aí uma corrente que atravessa isso aqui tudo. Então, é a tensão e é a corrente. Então, tem que U sobre I é igual a 2 sobre 2I, que é igual a 3 sobre 3I, e assim vai, que é constante e que cria essa resistência, tá? Cada condutor apresenta uma constante característica. Esse valor constante representa a resistência do condutor à passagem de corrente, simbolizando a constante por R, que é a primeira lei de Ohms, que é U igual a R vezes I, ou seja, a diferença de potencial, a tensão, é a resistência vezes a corrente elétrica. Agora, eu também tenho a segunda lei de Ohms, que se eu tiver aqui, ó, uma figura onde tem um volume, tá? Então, aqui a gente tem um diâmetro aqui, o comprimento. Ó, segurando a temperatura constante, Ohm verificou que a resistência R do resistor é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da seção. Então, a gente tem a área da seção e o comprimento. Esses resultados podem ser expressos na expressão conhecida como a segunda lei de Ohms. Então, a resistência vai ser o ρ. Esse ρ é a resistência elétrica do material que constitui o resistor. Tá? É uma letra grega que é chamada de ρ. Vai ser o comprimento dividido pela área, tá? A área da figura. Por exemplo, ó, vamos fazer o exemplo aqui, ó. Vou mostrar ele no caderno e ele no livro, a gente vai resolver ele aqui, ó. Olha aqui. Em um laboratório de eletricidade, um fio condutor ômico da figura 1, então você tem aqui, ó, você tem um fio, tá vendo? Ele é condutor, ele passa tensão aqui. Foi submetido a diversas voltagens, com uma fonte de tensão regulável. Medindo-se os valores dessas voltagens da corrente que cada uma delas estabeleceu no condutor, observe-se o gráfico 2. Então, tá aqui o gráfico, ó, a corrente e a tensão, que é a DTP, não é? Na letra A, ele quer qual a resistência desse condutor. Tá, beleza, ó. No gráfico, se eu observar, ó, se a minha corrente for 0,10, a minha tensão é 10. Se a minha corrente for 0,2, a minha tensão é 20. Se a minha corrente for 0,3, a minha tensão é 30. Ah, qual que eu vou usar, professora? Qualquer um. Porque lembra que a resistência, ela não é uma constante, ela não é proporcional. Então, eu posso usar qualquer um desses pontos. Ó, vamos usar esse primeiro aqui, ó, onde a minha corrente é 0,10 amperes. E a minha DDP, ou a minha tensão, é 20 volts, tá? Aí eu não tenho a fórmula da primeira lei de Ohms, que a tensão é a resistência vezes a corrente. A tensão eu tenho que é 20. A resistência é o que eu tô procurando. E a tensão e a corrente é 0,10. O R tem que ficar sozinho, o 0,10 está multiplicando, passa dividindo. Então, 20 dividido por 20 dividido... 20 não, gente. Aqui é 10, ó. Eu tô trabalhando com 10, uai. 0,1 é 10. Então, aqui é 10, eu tô doida. Então, ó, 10 dividido por 0,1 dá 100. A unidade de medida da resistência é ohms, tá? Na letra B, eu quero a diferença de potencial aplicada ao condutor quando percorrido por uma corrente 0,4 amperes. Então, a corrente vai ser 0,40 amperes. Daí, eu quero a tensão aplicada a isso. Eu não sei que a resistência é constante. Então, a resistência é 100, porque ela é constante. A gente viu isso aqui, ó. Tá vendo? Para qualquer parte do gráfico que a gente estiver trabalhando, a resistência ela é constante. Então, eu tô trabalhando com o mesmo gráfico, então a resistência é 100. Então, U não é igual a R vezes I? U é o que eu quero saber. O R é 100 e o I é 0,40, que é a corrente. Então, isso aqui vai dar 40 volts, tá?
Vamos fazer a número 2 aqui, ó, o outro exemplo, ó. Então, vamos lá. Ó, a resistividade do cobre a 20 graus Celsius é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms metros, tá? Calcule a resistência de um fio de cobre de 1 metro de comprimento. Tá, então ele me deu a resistividade do cobre. A resistividade do cobre é o Rho, que é a constante dele. 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metros. Calcule a resistência de um fio de cobre de 1 metro de comprimento. Então, o L é 1 metro, que é o comprimento. A 0,2 centímetros ao quadrado de área da seção transversal. Então, a área, né, o S, 0,2 centímetros ao quadrado. Peraí, ó, tem que ser em metros. Aqui tá em centímetros ao quadrado, não tá? Tá, centímetros ao quadrado para me transformar para metros. Tá, então basta a gente multiplicar por 10 a menos 4. Que aí você transforma. Ah, professora, eu não lembro essa transformação, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ao quadrado. Para cada casa que eu vou, multiplico por 10 elevado a 2. E para cada casa que eu venho, eu divido por 10. Eu multiplico, pode multiplicar por 10 elevado a menos 2. Porque é a mesma coisa que dividir por 10 ao quadrado, tá? Eu não tô aqui, não quero chegar aqui, ó, 1, 2. Então, você multiplica por 10 a menos 2 e por 10 a menos 2. Multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Devo 2, devo 2, devo 4. Então, tá aqui, tá? Aí, eu tenho, ó, que a resistência é o Rho, que multiplica o comprimento dividido pela área. A resistência é o que eu tô procurando. O Rho, que é a resistividade, é 1,7 vezes 10 a menos 8. Olha, o comprimento, que é o L, é 1. E a área é 0,2 vezes 10 a menos 4. Ó, 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes 1 é 1,7 vezes 10 a menos 8. Vezes 10 a menos 4 aqui. Ó, 1,7 dividido por 0,2 dá 8,5. Divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, você vai ter aqui, ó, menos 8 menos 4. Isso é regra da matemática, tá? Então, vai ficar, ó, 8,5 vezes 10 elevado a menos 8, ó, menos com menos, mais. Então, dá 8,5 vezes 10. Devo 8 e tenho 4, vou ficar devendo 4 ohms, porque a gente está trabalhando com resistência, tá? Então, agora você vai fazer os exercícios, tá? Que eu vou passar. Qualquer dúvida, me chama no privado.